2, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos ler. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, a alma justa, pelo que via e ouvia sobre suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então veja bem, e aqui fala uma coisa muito importante para os nossos dias, né? Principalmente nós estamos vendo aí, a Bíblia fala aqui que esses tipos de pessoas, de falsos, né, mestres, falsos religiosos, são pessoas que por avareza, ou seja, por desejo de enriquecimento, fazem negócio com a fé, fazem negócio com as pessoas, né? Vendem as pessoas. Nosso tempo nós estamos vivendo isso aí. Muita gente aí, durante o período de política, acha que pode vender o povo de Deus. Então temos que tomar muito cuidado com a época que nós estamos vivendo e onde o neopaganismo tem sido aí difundido cada dia mais. Então, nós não podemos nos misturar com o mundo, não podemos fazer as mesmas coisas que o mundo faz, praticar as mesmas coisas que o mundo pratica. Sejamos então santos, separados para Deus. Não em partidarismos, não em divisões dentro da igreja. A igreja deve viver unida, em amor, procurando fazer a obra de Deus e não procurando o reino dos homens, mas procurando o reino de Deus, que é o reino espiritual. A igreja trabalha para a salvação dos homens e não para a divisão dos homens. O nosso escritor da revista, professor Gabi, da CPAD, trouxe para nós, então, esse excelente ensino. Nós vamos ver aí um resumo da nossa lição. Na parte 1, o ressurgimento do paganismo. A sutileza do paganismo, a nova era, uma cultura pagã. Então fala sobre a indústria cinematográfica, fala sobre os jogos de videogame e também, no final, fala do culto aos anjos. Na parte número 2, a igreja e o neopaganismo. O perigo das insinuações heréticas na igreja. Então, Atos do Apóstolo, capítulo 20, Gálatas 1, e depois fala sobre a apostasia na igreja. Na parte número 3, fala sobre combatendo o neopaganismo. Então, combatendo pela defesa da fé, combatendo pelo não conformismo e combatendo pelo conhecimento. Vamos ver então o nosso questionário. Na parte número 1 aí da nossa lição, então, fala sobre o ressurgimento do paganismo. E a pergunta nossa número 3 diz: de que está impregnado o mundo? Então, o mundo está impregnado, está cheio, saturado de quê? Do misticismo oriental e de outras seitas pagãs.
Então, ao invés de nós irmos, por exemplo, aí nas Olimpíadas na China e levarmos o Evangelho, a maioria das pessoas voltam de lá cheios então de paganismo, de deuses, aprendem idolatria, aprendem as suas coisas, as suas crendices e depois ainda quer trazer para cá. Então nós devemos, nesse último tempo que nós estamos vivendo, combater todo tipo de paganismo. E de que maneira? Com a palavra de Deus, ensinando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A pergunta número 4 diz então: o paganismo na pós-modernidade não persegue nem mata os crentes. O que ele faz? Então, o paganismo antes era uma perseguição muito grande à igreja, matava os crentes, né, como aconteceu nas arenas de Roma, né, e em várias outras partes. Ainda hoje se matam os crentes quando vão pregar o Evangelho, principalmente então nos países islâmicos. Não quer dizer que não haja perseguição em outros países, mas a janela 1040 é o local principal onde menos o Evangelho penetrou até hoje e onde mais existe então perseguições ao Evangelho. Mas hoje, no restante do mundo, a perseguição à igreja ela não se dá mais com a morte dos crentes, né? E perseguições declaradas. Então, de que maneira isso acontece? Então, o paganismo ele seduz por meio de propostas hedonistas, ou seja, de prazer do corpo, repletas de entretenimentos, respostas rápidas e sexo promíscuo, tudo com muita sutileza. Ele vai trazendo respostas rápidas, que as pessoas querem ler a Bíblia, aí precisam orar, precisam do entendimento, precisam de receber o ensinamento, precisam buscar em Deus a resposta, né? Pedir aí a revelação do Espírito Santo. Preguiçosas de fazer isso, procuram coisas que tenham respostas fáceis, rápidas, né? Procuram aí seitas e idolatrias e coisas mais para terem respostas rápidas. Então vive no entretenimento, vive aí assistindo filmes, novelas e tudo mais. Também o sexo promíscuo, o sexo fácil, né? Para viver no cristianismo, você só pode ter sexo após o casamento. E tem que haver um casamento, e sempre sexo entre duas pessoas de sexos opostos. Entre homem e mulher, é assim o desejo de Deus, a vontade de Deus. Pois a palavra de Deus diz que nenhum efeminado entrará no reino dos céus. Já o neopaganismo permite então que haja sexo de toda maneira, incentiva o sexo de toda maneira, entre jovens sem serem casados, e permite aí o adultério, ensina o adultério, prega de toda maneira sexo entre homens e homens, casamentos de homens com homens, mulheres com mulheres. Então o neopaganismo é exatamente o contrário da palavra de Deus. Número 5 aí, onde está presente a influência da nova era? Então, está presente em vários setores da sociedade moderna, a influência dentro da ecologia que eles pregam, que não é nem a ecologia, né? É a idolatria, a ecologia. Então é a ecolatria, e ensinam que a terra é como a mãe dos homens, e são coisas assim, colocam aí como se os bichos, né, e os animais aí, as plantas, todas possuíssem espírito e falassem com o homem e agissem, interagissem com o homem de igual para igual e com Deus também. Então são coisas contrárias à palavra de Deus. Número 6 aí, o paganismo impregnou o mundo. Como ele atua nas áreas da indústria cinematográfica e nos jogos de videogame e desenhos animados. Então ligue aí a primeira coluna de acordo com a segunda. Então você veja aí como ligar, e nós vemos aí que a indústria cinematográfica, aí dentro dessa ação do neopaganismo
na indústria cinematográfica, nós podemos ver que o ocultismo e o espiritismo têm tomado conta de Hollywood, que é o principal centro de cinema, né, do mundo. Nós vamos ver, por exemplo, George Lucas, que fez o filme Guerra nas Estrelas. Ele declara que o cinema e a televisão suplantaram a igreja como grandes comunicadores de valores e crenças. Então veja bem o que ele diz. Os maiores educadores, então, a educação humana hoje é feita através do cinema e televisão. E será que ele está errado? As novelas estão ensinando aí